Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar uma história incrível do Superman chamada Os Últimos Dias de Lex Luthor. Essa é uma história escrita por Mark Waid e ilustrada por Bryan Hitch. Vemos Clark Kent escrever uma reportagem sobre os últimos dias de Lex Luthor, que está com uma doença incurável. Cabe ao Superman salvar o seu arqui-inimigo ou deixá-lo para morrer. E pessoal, só antes da gente começar, fazer esse tipo de vídeo quando a HQ sai dá muito trabalho. Por isso eu peço o like e o comentário de vocês. Muito obrigado para todo mundo que ajuda o canal desse jeito. Beleza? Agora sim, vamos começar. Capítulo 1. A doença de Lex Luthor. A HQ começa no Planeta Diário. Clark está prestes a escrever uma reportagem importante, enquanto se lembra de algo que aconteceu na sua infância. Ele pede desculpas para o Lex por algo que aconteceu e quer que ele abra a porta, mas o mesmo não faz isso, e percebemos que a casa do Lex está pegando fogo. O Clark volta-se no presente e escreve o título da matéria: Os Últimos Dias de Lex Luthor. E aqui a gente já tem um início de respeito que chama a atenção de todo mundo. Afinal, todo mundo quer saber o que aconteceu com Lex Luthor. Agora, só é importante dizer que essa memória que o Clark está tendo é um evento que acontece na HQ Superman Legado das Estrelas, e que também é uma história escrita pelo Mark Waid. Na costa de Bangladesh, o navio subitamente começa a balançar violentamente. Só que não há nenhuma nuvem no céu, não há temporal. Era alguma coisa não natural que estava provocando as ondas. Surge uma máquina gigante, da cor roxa e verde. A notícia rapidamente se espalha ao redor do mundo e chega até o Planeta Diário. Em questões de segundos, Superman já estava pronto e a caminho da ilha. A nave é um grande caranguejo e aparentemente pertence ao Lex Luthor. Por conta da estrutura do terreno da ilha, um mísero golpe no chão faz colapsar metade da cidade. Por sorte, Superman está ali e com a sua incrível velocidade salva milhões de pessoas. A população não fica em pânico porque eles sabem que o grande herói da Terra está ali. Depois, Superman ataca o caranguejo mecânico e o quebra com muita facilidade. Para a surpresa de 0 pessoas, Lex Luthor é quem está ali. Só que por algum motivo, ele parece desanimado e quer conversar com o Superman. E o herói percebe que alguma coisa estava errada. E aqui a HQ faz um trabalho de lettering para deixar bem claro que o Clark está escrevendo na reportagem é o que ele está narrando na história. A única diferença é que na reportagem do Planeta ele está falando em terceira pessoa para o Superman e para nós ele está contando em primeira pessoa. O Superman ignora o Luthor por 1 minuto porque ele percebe que tem algo de errado na ilha e que está à beira de um colapso. Evacuar a ilha é impossível, mas Clark tem outra ideia. Ele usa os seus poderes aliados a uma pesquisa científica que ele reportou outro dia, e assim cria um efeito inverso do terremoto e consegue salvar todos na ilha. Agora sim, Superman pode conversar com Lex. Clark lembra que a Índia estava desenvolvendo um robô exatamente como esse que o Lex estava usando. Ou seja, o Lex Luthor roubou esse projeto e matou todo mundo que estava envolvido. Superman fica indignado e parte para cima perguntando se ele faz isso só para chamar a sua atenção. Então, calmamente, Lex pede para o Superman usar a sua visão microscópica nele. Ao olhar o sistema cardiovascular do vilão, Clark percebe que o Luthor está morrendo, e rapidamente. O vilão explica que tudo isso começou quando estava explorando a propriedade da Kryptonita. Ao bombardear pedra com radiação, algo deu errado. E essa radiação afetou o Luthor. E não foi uma simples radiação, porque ela se misturou com outros elementos químicos que estavam no laboratório. E o Luthor comenta a grande ironia que é isso, já que Kryptonita era a fraqueza do Superman, mas quem vai morrer por causa dela é ele. Não há cura para o que ele tem. Luthor se certificou disso. Agora só restam alguns dias de vida. Clark diz que sente muito. E é nisso que o Luthor o interrompe, falando que é exatamente isso que ele queria. O Luthor fala que se ele morresse, todo mundo iria dar uma festa para comemorar, menos o Superman. E convenhamos que ele tem razão. O Lex Luthor quer explorar a compaixão do Superman para se salvar. Ele sabe que o Superman não irá deixá-lo morrer. O vilão apela para o senso de humanidade do herói
relembrando alguns embates entre os dois. Clark acha que isso pode ser uma armadilha, mas Luthor garante que não é. A sua visão de raio-x confirma que a história é verdadeira. O Luthor comenta que só está pedindo ajuda porque está desesperado. Afinal, não pode existir um universo sem ele. Muita humildade até na hora de morrer, hein, Luthor? Sem ter outra opção, Clark aceita ajudar Luthor. Mas o herói pede para deixar isso apenas entre os dois. O que o Lex comenta ser um pouco tarde demais para isso, já que ele estava transmitindo isso para todo mundo. O Carequinha diz que não resistiu à tentação de ver o rosto do herói ao saber que todas essas pessoas do planeta Terra estariam contra ele nesse momento. E o Luthor, com isso, quer provar para o mundo como é fácil odiar o Homem de Aço, algo que ele faz desde a primeira vez que o conheceu. E essa frase do Luthor desencadeia um flashback. Isso porque o Lex Luthor acha que conheceu o Superman pela primeira vez em Metrópolis, mas isso não é verdade. O primeiro encontro entre eles aconteceu em Smallville, só que o Luthor não sabia disso. Em Smallville, vemos Luthor adolescente sofrendo bullying. O Clark, que estava de passagem, o ajuda indiretamente com a sua visão de calor. Clark e Lex já se conhecem há algum tempo. Esse Lex jovem debocha muito do Clark por ele ser do interior e da fazenda. Mas o Smallville leva isso de boas. E apesar das provocações, Lex respeita a inteligência do Clark, sendo talvez a única pessoa que ele realmente goste de Smallville. A verdade é que Lex odeia Smallville, e Smallville odeia Lex. Em narração, Clark comenta que no início, Lex até tentava ajudar as pessoas, mas sempre do seu jeito, e às vezes sem pedir autorização, o que gerava problemas, como dessa vez que ele tentou arrumar o trator de um fazendeiro. A verdade é que ele só se dava bem com o Clark. Os dois compartilhavam o mesmo interesse em vida alienígena. À noite, eles olhavam para as estrelas com um telescópio. O Clark o surpreendia nos pequenos detalhes, como ele mostrar a localização de um meteoro. É claro que o jovem omitia a informação de como conseguia fazer isso. Nessa noite, os dois acabam discutindo porque o Lex se recusa a pedir desculpas para sua professora por conta de um erro numa prova. Depois disso, o Clark comenta um pouco sobre como era sua vida na fazenda. Ele precisava esconder frequentemente os seus poderes. Só que o problema maior nem era isso. É que ele não tinha ninguém para conversar sobre algumas coisas que ninguém mais entendia. O Lex era o único que conseguia, mas as conversas entre os dois sempre terminava com o Lex brabo com alguma coisa, ou com o Clark lembrando que jamais poderia revelar a sua identidade ao seu amigo. Alguns dias depois, Clark espiona o Lex porque está preocupado. Acontece que o jovem está trabalhando em alguma coisa, e que envolve uma pedra de kryptonita. E lembrando que naquela época o Clark não sabia o que era uma kryptonita. Nesse momento, o flashback termina e voltamos para os dias atuais. Superman leva o Lex até a Fortaleza da Solidão, algo que o Lex não sabia da existência. Lá dentro, o Luthor chama o local de Casa na Árvore e o Superman de Acumulador. Os dois estão ali porque ele quer levar o Luthor até a cidade engarrafada de Kandor. A ideia é buscar a cura para sua doença com os kryptonianos ainda vivos. Usando uma máquina de encolher e de tradução, eles entram na cidade. Luthor fica confuso com tudo isso. Afinal, ele achava que o Superman fosse o último kryptoniano. E o Azulão explica que décadas atrás, Brainiac miniaturizou a cidade, e por isso eles ainda estão vivos. E desde que ele recuperou a cidade do Brainiac, ele vem tentando reverter esse efeito na cidade. Enquanto os dois caminham, Luthor provoca o Superman, dizendo que ele só guarda essa cidade para que quando ele fique com saudade do seu povo, ele tenha alguma coisa. Obviamente que o Superman fala que isso é mentira. Finalmente, eles se encontram com Drygur Mollion, que é um especialista na ciência kryptoniana. O Lex é submetido a diversos exames em máquinas super tecnológicas, mas nenhuma cura é encontrada. E a boa notícia é que essa doença não é transmissível. A má notícia é que essa doença já está no DNA do Luthor, e que é praticamente impossível de retirar. E em breve, o Luthor vai começar a envelhecer mais rápido também. Indignado, o vilão pergunta se não tem uma outra alternativa, e o herói comenta que sim, mas essa alternativa pode ser pior do que a doença. E como o Lex está morrendo, ele fala que quer tentar de tudo.
É nisso que o herói apresenta a Zona Fantasma ao Lex, um lugar que as leis da física funcionam um tanto quanto diferente. O Superman até pergunta se o Lex quer dar um soco nele, mas apesar de toda a boa vontade do Luthor, isso é impossível na Zona. A ideia do Superman é ganhar tempo, já que o Luthor não vai envelhecer na Zona Fantasma. O único problema disso é que ele não vai ficar sozinho. Afinal, a Zona Fantasma é uma prisão, e não demora muito para o Zod aparecer junto com outros kryptonianos. O exército do Zod ataca o Superman, que para sua total surpresa, pode ser atingido dessa vez. Acontece que na Zona Fantasma, se você forçar muito a sua mente a acreditar que pode atingir uma pessoa, você vai conseguir atingir ela. Só que você precisa ter um preparo mental para fazer isso. O Superman consegue fazer isso, o Zod também. Só que o exército do Zod não conseguia, e foi isso que o Zod ensinou a eles. Superman pede ajuda pro Lex, e o vilão careca mostra toda a sua força de determinação ao também conseguir se materializar na Zona Fantasma. O que até impressiona o Zod, que pede para os dois fazerem uma parceria. Isso é algo que o Lex Luthor iria adorar, mas nesse momento ele precisa do Superman. Por isso, ele ameaça matar Zod caso seu exército não o liberte. Sem ter outra opção, Zod manda soltar o Clark. E ele não faz só isso. O Zod, só na força da vontade, consegue expulsar o Superman da Zona Fantasma. O Luthor permanece ali e pretende continuar desse jeito, porque na Zona Fantasma, ele vai ter todo o tempo do mundo para achar uma cura. O problema é que o Zod não tá muito afim que ele fique ali. E novamente, usa o poder da força de vontade, com a ajuda do seu exército, para retirar Luthor da Zona Fantasma. Isso deixa até o Superman surpreso. Ao voltar para a Terra, vemos que o Luthor já está mais envelhecido. O problema é que agora o Superman não tem mais o super trunfo de impedir a doença. Luthor pede para eles saírem de Kandor, para tentar alguma outra ideia. E é na saída que o Drygor comenta por que o Superman quer tanto salvar o Lex. O Superman não responde, mas isso desencadeia aquele flashback do Clark adolescente pedindo para o Lex sair da casa, e falando que tudo isso é sua culpa. Capítulo 2, Superman contra todos. No Planeta Diário, podemos ver uma enquete que 89% da população é contra o Superman salvar o Luthor. A Lois Lane comenta com Ginny que nenhuma votação faria o Superman mudar de opinião. Ele salva pessoas. É isso que ele faz. A discussão vira sobre o Superman decidir matar ou não. E a Lois é irredutível. Superman não mata. Superman de longe observa tudo e agradece a confiança na Lois. De volta ao caso do Lex Luthor, Clark tem mais uma ideia. Ele pega o anel da Legião de Super-Heróis e, na sequência, leva Luthor até o futuro. Mais precisamente, até o século 31. Tá rolando um mega combate da Legião com alguns vilões. Ao saber que no futuro Superman é idolatrado por toda uma geração, Lex fica indignado e se pergunta por que não é ele quem é venerado. E o Superman responde na brincadeira, esperando que não seja porque ele morreu jovem. Caraca, Superman, essa piada foi um pouco pesada pra você, hein? Na base da Legião, a pessoa mais indicada para ajudar Lex é Brainiac 5. A Legião usa os poderes da telepatia da Saturnia para linkar Brainiac ao Superman. Com a sua visão microscópica e o conhecimento do Paradox, eles esperam encontrar alguma coisa. Só que isso nos leva a mais um flashback do Superman. Lex adolescente continua isolado. O Clark vai visitá-lo e espera contar nesse dia o seu grande segredo. Luthor abre a porta e puxa o Clark para dentro. Um super laboratório é revelado. Lex espera descobrir vida alienígena com a ajuda desse meteorito verde. Nesse momento, Clark começa a passar mal por conta da radiação, mas o Lex não desconfia que ele seja alienígena. Pelo contrário, ele acha que o Clark está o julgando como esquisito, assim como muitas outras pessoas de Smallville fizeram com ele. Ele expulsa Clark de seu laboratório, e logo na sequência, liga a sua super máquina equipada de Kryptonita. A máquina funciona, e abre uma espécie de portal de comunicação com o passado de Krypton. E de novo, todo esse flashback acontece na HQ Superman Legado das Estrelas. Nós temos um vídeo dessa saga, é uma saga excelente, e se vocês quiserem, dá uma olhadinha nesse vídeo depois. Uma explosão acontece, e é nisso que descobrimos que essa memória aconteceu por conta da Saturnia, ao criar o elo mental com o Super. Essa é uma memória tão forte para o Super que a Arden não conseguiu evitar.
E aquela foi a última vez que alguém de Smallville viu Lex Luthor. E o Clark só o veria anos mais tarde em Metrópolis. O Superman sai do elo mental após um chamado do Brainiac 5. Acontece que o Luthor está tendo algum tipo de reação. Isso é culpa das curas que o Brainiac 5 está tentando. O corpo do Lex está reagindo para impedir a cura. Acontece que os remédios são fortes demais para uma pessoa do século 21. E o Brainiac 5 admite que esse é um problema que ele não vai conseguir resolver. Luthor, indignado, debocha desse pessoal do futuro, perguntando se eles não podem simplesmente pesquisar o seu nome no Google, para saber o que aconteceu com ele. E o Superman até que acha que essa é uma boa ideia. Mas, infelizmente, os registros da Terra foram apagados há muito tempo. Só que detalhe, isso é uma mentira. O Brainiac 5 inventou isso para não magoar o Superman. E fica um mistério aí para saber o que vai acontecer com o Luthor. Sem ter mais o que fazer no século 31, os protagonistas retornam para os dias atuais. Superman ainda tenta mais algumas opções, e uma delas envolve as Amazonas. A Diana está em Temícera, e pede que o Superman não tente fazer isso, não ali. Mesmo assim, Clark pede autorização para entrar na ilha com Lex Luthor, o que é respondido com um soco na cara pela Amazona. Uma luta se inicia, e o Lex lamenta não ter trazido uma câmera. A Diana entende que o Superman traiu a confiança do mundo e da própria Liga da Justiça. E tudo isso porque ele está tentando salvar Lex Luthor. A Mulher Maravilha até diz que não há nenhum pecado em deixar o destino agir por conta própria. Afinal, se o Lex morrer, vai ser melhor para a Terra. O Superman responde que o mundo confia nele porque as pessoas não o veem como uma arma. Para o Superman, essa confiança sim será despedaçada se ele deixar uma única pessoa morrer, mesmo que esse alguém seja Lex Luthor. Porque, no final do dia, ele estaria julgando, e Superman não julga, ele ajuda. Esse discurso convence a Diana, que dá autorização para levar o Lex até Temícera. Isso é, apenas o Lex. Enquanto isso, Superman retorna para Metrópolis. A Diana leva Luthor até uma câmara especial, e o Luthor admite que está com medo por conta do laço da verdade. Ele não quer realmente morrer desse jeito. Luthor só acha tudo isso muito injusto. Ele estava prestes a desvendar Viagem Interestelar, enquanto que o Superman é imortal e vai ficar olhando todo mundo de cima como se fosse um deus. E a Diana apenas responde que o Luthor está se projetando. E ela tem razão nisso daí. E os dois continuam conversando sobre o Superman, enquanto que a HQ mostra o que o Clark está fazendo em Metrópolis. A Diana defende o Superman, dizendo que ele não vê ninguém como um ser inferior. É o contrário, Superman vê as pessoas como heróis. E isso não é mentira, porque ela está segurando o laço da verdade. Quando o Superman retorna, Luthor parece triste. Diana comenta que não conseguiu achar uma cura, e que está muito além da tecnologia das Amazonas. A única opção que lhe resta agora é magia. Eles retornam para a Fortaleza da Solidão, e o Luthor pergunta se a próxima visita envolve Zatanna ou o Senhor Destino. Nenhum, nem outro. O Superman coloca um traje de mergulho no Lex. E o vilão acha que o Super está o levando até a Atlântida, o que o herói corrige, dizendo que Aquaman governa Poseidones, e que na verdade eles estão indo para outro lugar, chamado de Tritones. Esse é o reino das sereias. E o Superman conhece a pessoa certa que pode ajudar. Lori Lemares, uma antiga ex-namorada do Clark. O Lex fica enojado com tanto melodrama entre os dois. E é nisso que surge o rei de Tritones, Ronald. É ele quem explica a relação da Lori com o Superman pro Lex. Por telepatia, o Superman pede que Tritones ajude o Lex. Mas a Lori não acha que ele mereça ser salvo. Só que claro que ela é convencida pelo Clark. A sereia explica que eles podem conseguir uma cura com uma fruta chamada Arion, e que só cresce no Jardim Mágico de Beheltry. A Lori se prontifica a ir nesse jardim sozinha, mas quando o Superman fica sabendo pelo rei que o jardim também é chamado de Jardim da Morte, o herói decide ir sozinho, deixando a Lori para trás. Nesse jardim subaquático, a fruta de Arion é protegida por uma criatura gigante. Superman é atacado, e quem surge para ajudá-lo é justamente Lex Luthor. Esse segundo extra que o Luthor consegue dá para o Superman o tempo suficiente para resolver a situação. De volta a Tritones, o Azulão entrega a fruta de Arion para o Lex, que a come sem nenhuma cerimônia. O Luthor tem um surto de empatia pelas pessoas,
e na sequência gospe a fruta. A Lori explica que a fruta na lenda ajudou a curar a doença de um antigo rei, sim, mas era uma doença mental e não física. E é isso, o Luthor basicamente comeu uma fruta que dá empatia, o que ele odeia. Mais uma vez sem sucesso, os protagonistas tentam outras coisas, com a ajuda do planeta de Oa, do espectro, dos novos deuses, de Thanagar e entre outros. Mas todas essas alternativas resultam no fracasso. O Lex estava cada vez mais velho. De volta à Fortaleza da Solidão, Lex está nos últimos estágios de sua doença. Superman realmente está preocupado com Luthor e tenta desesperadamente achar uma outra solução. O vilão desaba, dizendo que o Superman, na verdade, sente algum tipo de culpa, o que faz o Clark reagir sem querer, quebrando um cristal na fortaleza. Lex percebe que acertou no nervo certo. A conversa aumenta de tom quando Lex fala que poderia ter sido muito mais se não fosse pelo Superman. O herói para pensar por um segundo e admite que Luthor tem razão. Afinal, ele escondeu um grande segredo por todos esses anos. E aqui vai acontecer um grande momento da HQ, o Superman vai revelar sua identidade secreta para o Luthor. Ele revela que é Clark Kent, e imediatamente Luthor o reconhece de Smallville. O vilão não acredita no que vê, e cogita até que é uma alucinação. A arrogância do Luthor era tão grande que ele nunca conseguiu ver o óbvio. Pro Clark, o Lex Luthor é o seu grande fracasso. Fracassou como amigo por nunca ter contado a sua identidade. Ele lamenta disso porque se tivesse contado, as coisas poderiam ter sido diferentes. Se os dois fossem amigos, talvez eles tivessem feito muito mais coisas juntos para a humanidade. E é isso que ele sente. O vilão tenta entender esse pedido de desculpas, porque isso é típico do Superman, quer transformar tudo sobre ele, até a sua própria vida. A verdade é que o Luthor não lamenta nada, ele adorou sua vida, com Clark ou sem Clark. É nisso que o Superman pede pro Luthor parar. E sem querer, ele quebra mais um cristal. Só que dessa vez, ele se machuca ao fazer isso. Superman sangra, e na sequência tenta usar os seus poderes, mas não consegue. Clark acha que isso é obra do Luthor, e que de alguma forma ele o envenenou. O herói perde a razão, dizendo que ele nunca deveria ter confiado no vilão. Só que o Lex jura que não tem nenhuma relação com isso. Ele não faz ideia do que está acontecendo. Então, acontece uma explosão. E dali aparece Brainiac, dizendo que, de fato, isso era uma armadilha. Uma armadilha criada por ele, e não pelo Luthor. Capítulo 3, Morte. Há muitos anos, a população do planeta Colo criou uma inteligência artificial, mas as coisas saíram do controle. E essa inteligência artificial conquistou o planeta e deu origem a uma nova vida, um ser chamado Brainiac. Ao ver a presença do único vilão que realmente assusta o Superman, Lex Luthor reage com um "você tá de brincadeira". O gênio rapidamente deduz o plano do Brainiac, que era de usá-lo para retirar os poderes do Superman. Brainiac admite que esse era o plano mesmo, e o Lex realmente fica admirado com a sua audácia. Só que tem uma coisa que não bate pro Lex, porque esse plano do Brainiac poderia funcionar com qualquer outro amigo do Superman, a Lois Lane, o Jimmy Olsen, mas ele escolheu o Lex, e fica se perguntando por quê. E o Brainiac afirma que fez isso por conta de cortesia. Afinal, Luthor sempre quis destruir o Superman. Isso foi um presente. Clark pede pro Luthor continuar distraindo o Brainiac. E o Carequinha provoca, dizendo que um plano para tirar as forças do Superman não é realmente um plano para destruí-lo, e sim incapacitá-lo. Obviamente que o Brainiac discorda e ataca o Superman. Ele vem com esse papo que a humanidade está envenenada, e que para ser útil primeiro, precisa modificá-la. Nesse momento surgem diversos drones do Brainiac, que seguram os dois. Clark fala que a Terra tem outros protetores, e que eles irão atrás do vilão. Só que Brainiac revela que já capturou todos eles. Tecnicamente eu não tô vendo o Batman aí nesse desenho, então eu vou dizer que ele não capturou o Batman. Mas não se preocupem, o Batman não vai aparecer nessa história. Pelo menos não de forma significativa. Usando o pouco que resta de seus poderes, Clark leva Luthor pra longe dali. Antes disso, o Lex pegou da fortaleza o tradutor universal e conseguiu modificá-lo para criar uma espécie de arma anti-drone do Brainiac. O Luthor tá pé da vida que foi usado desse jeito e não vai deixar barato. Em Metrópolis, Brainiac já começou a sua invasão com milhares de naves e robôs. Só que então, esses drones começam a se atacar entre si. É o Luthor que hackeou o seu sistema usando aquele tradutor universal.
Superman e Luthor trabalham em equipe para salvar a Terra. Em narração e para a matéria, Clark comenta que Lex não estava fazendo isso pela humanidade, mas sim para se vingar. Já o Superman estava usando as suas últimas gotas de poder para salvar a Terra. Eles entram numa das naves do Brainiac e se deparam com um depósito de cérebros humanos. Brainiac pretende explorar o potencial eletroquímico do cérebro humano. Isso tudo para preservar os humanos dentro dos seus próprios cérebros. E em troca de dar uma vida imortal para as pessoas dentro dessa simulação nos cérebros, ele pretende utilizar a massa cinzenta do cérebro para aumentar o seu poder de processamento. E assim, ele poderia descobrir os segredos do universo. Para piorar, os drones voltam ao comando do Brainiac. Uma luta se inicia com Superman, enquanto Luthor tenta improvisar alguma coisa usando o tradutor universal. Ao hackear um drone caído, ele consegue emitir um pulso que desativa os demais temporariamente. Nesse momento, eles são forçados a recuar, deixando as pessoas para trás. Naquele dia, a humanidade esperou pelo Superman, um símbolo de esperança, mas não encontrou nada. Luthor e Superman vão até um laboratório secreto do Lex. O vilão está muito fraco, mas ele não vai desistir assim tão facilmente de sua vingança. O Lex percebe que pro Luthor estar utilizando tantos drones ao redor do mundo, é porque ele está utilizando alguma fonte de energia muito forte. Ao usar uma câmera de satélite, ele confirma suas suspeitas. A nave principal do Brainiac está perto do Sol, transformando raios solares em energia. Se eles conseguirem destruir essa nave, a invasão vai ser detida. O Luthor também está muito fraco para continuar. Por isso, ele diz que irá ajudar enquanto Clark coloca a mão na massa. Ele pede para o Superman construir um tipo de arma. Nesse meio tempo, Lex confessa que gostaria que ele tivesse contado o segredo antes. Não teria feito diferença, segundo ele. Mas é nisso que o Superman discorda. O Superman entende que se ele tivesse contado o seu segredo para o Luthor, ele teria reagido diferente quanto à humanidade. Luthor fala que no final das contas, ele conseguiu tudo o que queria. Isso é, tudo menos o corpo do Superman. O que no final não foi algo bom pro Luthor, já que ele só pegou essa doença porque queria achar uma forma de derrotar o Superman. E é nesse momento que o vilão deixa de conversar com o Superman enquanto ele termina de fazer a máquina. E depois de um tempo, o Superman termina de construir essa tal de máquina. Agora, o Superman quer saber como que essa máquina vai destruir a nave do Brainiac. Contudo, o Luthor fala que essa máquina não vai, o que deixa o Super confuso. Essa é uma máquina feita pro Lex e pro Superman. Luthor fala que o Superman irá recuperar sua força, mas em troca, o vilão morrerá. Clark acha isso inaceitável. Ele não vai participar de um assassinato. E o Luthor apela, dizendo que não há outra opção, e que pro bem maior, ele terá que morrer. O vilão até critica essa ética conto de fadas que o herói tem. Pro Luthor, nesse cenário, todo mundo ganha. O Superman pode sim trocar a vida de uma pessoa muito má como o Luthor para salvar bilhões. Ele implora para que ele seja o herói que nasceu para ser. Nesse momento, Superman admite, todo mundo ganha, inclusive Lex Luthor. Porque se o Superman aceitar esse plano e trair os seus votos e matar o Luthor, no final do dia, o Lex Luthor vai ter corrompido o Superman. E ele não quer fazer isso, mesmo que seja para uma boa causa. O Lex diz que, como todos os seres humanos desse planeta, ele precisa fazer um sacrifício. Clark sabe disso e aceita usar a máquina. A energia é ligada e os dois sentem muita dor. Quando o Superman recobra a consciência, Lex está no chão, imóvel e aparentemente morto. Superman pega o corpo e o leva até a superfície. É quando Lex se levanta e fica se perguntando o que aconteceu. Superman admite que modificou a máquina. Ele fez com que o Lex ganhasse os seus poderes. Lex imediatamente testa a sua visão de calor e fica incrédulo que o Superman fez isso. E novamente o Superman encontra uma solução impossível para um problema que não deveria ter outra solução. Apesar de gostar dos poderes, Lex odeia o fato de que o Superman achou essa solução. Uma solução completamente estúpida, segundo ele. Afinal, agora ele é um deus. Superman apela para a humanidade do Lex, esperando que ele faça a escolha certa, mesmo que pelos motivos errados. Luthor, então, aceita ajudar o Superman a salvar a Terra do Brainiac. E tem um detalhe nisso tudo, o Superman não recuperou seus poderes. E ele não vai recuperar. Essa última força dos poderes que ele tem é a última energia que lhe resta. Depois disso, não vai mais existir Superman. Mesmo assim, Superman não vai desistir de ajudar. Usando o Anel da Legião,
ele pode voar até o espaço sem gastar sua força. Finalmente, os dois chegam até a base principal do Brainiac, perto do Sol. Eles se dividem. Superman vai focar na destruição dos conversores de energia, enquanto que o Luthor vai atrás do Brainiac. O vilão fica surpreso ao ver o Luthor ali destruindo seus drones, e ele logo processa o que está acontecendo. Brainiac até cogita uma parceria entre os dois, mas Luthor quer nem saber disso, e o puxa para o lado de fora. Já o Superman está praticamente sem energia, e pede para o Lex ir um pouco mais rápido. O Luthor está completamente indignado com o que o Brainiac fez, especialmente esse planinho dele, que quase fez ele se tornar amigo do Superman de novo. Mas o Brainiac tem um plano de contingência para o Luthor. Ele está equipado com uma radiação de sol vermelho. Isso tira os poderes do Luthor. O plano do Brainiac seguiu exatamente como ele planejou, com exceção de uma coisa. Ele não esperava que o Superman fosse entregar os seus poderes ao Lex Luthor. Nesse momento, Superman usa o resquício de sua força para fazer uma mega visão de calor e destruir todo o local. Isso interrompe o sol vermelho do Brainiac e dá a oportunidade para o Luthor empurrar o vilão em direção ao sol. O Lex usa todo o seu intelecto ao usar uma visão de calor perto do sol. Nesse nível de radiação, a visão de calor se transforma em radiação gama, e com isso ele pode quebrar o escudo protetor do Brainiac. Agora, os dois vão em direção à Terra e se chocam numa ilha. Quando o Superman chega ali completamente sem poderes, encontra apenas Lex, segurando a cabeça do Brainiac. Agora que a ameaça foi aparentemente neutralizada, o Superman quer conversar um pouco com Lex sobre os seus poderes. O Lex tem a escolha de ser quem ele quiser, e até cogita brincando em ser o imperador do mundo. O Brainiac ainda está vivo, e pergunta se ele não quer se unir a ele. Mas Lex responde que prefere ficar na Terra, e que já o derrotou. Só que isso não é totalmente verdade. O Brainiac fala que é bom eles saírem voando bem rápido dali, porque o seu corpo vai se autodestruir em breve. Uma grande explosão atômica acontece e que é possível vê-la do espaço. E com isso, a HQ mostra que o Clark terminou a reportagem. E a sua última frase dizendo que essa foi a última vez que alguém viu Lex Luthor. E agora chegamos no epílogo da história. E que, gente, é um senhor final de história. De volta ao planeta Diário, Clark conta o que aconteceu na reportagem. O Superman foi encontrado perto do raio da explosão com vida, mas sem os seus poderes de forma definitiva. Os heróis da Terra, agora libertados dos frascos do Brainiac, ajudam a recuperar as cidades destruídas. 3 dias depois, Superman explica exatamente o que aconteceu numa coletiva de imprensa. Ele também revela que essa vai ser a sua última aparição pública e que o Lex Luthor de fato morreu. Só que ele não explica pra ninguém como que o Luthor morreu. De volta ao planeta Diário, Clark para por um segundo a matéria e tenta pegar o seu café. Sem querer, uma gota quente cai em sua mão e ele se queima de leve, mostrando que é verdade que ele não tem poderes. Cortamos para Smallville, onde o Clark abre o seu celeiro da sua fazenda. E é nisso que a HQ explica o que aconteceu na explosão. O Luthor salvou a vida do Superman, e as suas últimas palavras foram pro Clark não revelar isso para ninguém. Na sequência, Luthor é pulverizado pela explosão. No celeiro, Clark pega aquele telescópio que via as estrelas com Luthor, e lembra do seu antigo amigo ao espiar as estrelas, como um humano, terminando a HQ. Uou, esse final foi muito bom. Eu confesso que quando eu tava lendo a segunda edição dessa HQ, eu não tava achando tudo isso, tava enrolando um pouquinho, mas quando a gente chega nessa terceira edição, aí o Mark Waid chega com o seu talento que a gente conhece. Ele entrega uns diálogos do Superman com Lex Luthor, que é sacanagem, e ele encontra esse final que é perfeito para a relação Lex Luthor e Superman. Essa HQ, embora não seja canônica, talvez no futuro seja visto como uma espécie de piada mortal do Superman com Lex Luthor. É claro que a história não é tão impactante quanto a piada mortal, mas os últimos dias de Lex Luthor é uma senhora HQ, é uma baita HQ. Como sempre, nunca duvide de Mark Waid. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da HQ. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC. E essa foi a saga dos últimos dias de Lex Luthor. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.